E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa série especial aqui no Canivete Cast, em que a gente vai preparar o profissional para a pecuária do futuro. E nesse episódio aqui, né, dessa última temporada da série, a gente vai aqui comentar um pouco sobre todo esse processo que a gente tem construído ao longo dessas últimas semanas, né? Falando, obviamente, de resultados aí do nosso querido Conect Pasto. E para falar com a gente sobre isso, estou aqui com o Gilberto Scheidauer, que é produtor aqui em Arapuama, está aqui na Fazenda Zóio dos Bichos. E estamos aqui também com o Luciano Rezende, nosso querido diretor comercial aqui na Nutripura. A gente vai trocar uma ideia sobre tudo que a gente está fazendo aqui na Zóio dos Bichos. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente e sejam super bem-vindos ao Canivete Cast. Vamos começar com o nosso anfitrião aqui, né, Gilberto? Como é que estão as coisas? Tudo beleza ou não? Beleza muito pouca, mas simpatia muita. Vocês deviam estar aqui na resenha. A resenha antes de gravar já foi boa demais. E aí, Luciano? Fala, Paulo, Gilberto. Muito bom estar com vocês aqui. O Gilberto é um amigo de longa data aí, como você também, Paulo. E estar aqui na Zóio dos Bichos além de ser muito produtivo, é gostoso bater um papo, né? O Gilberto é um cara muito divertido, muito animado, muito pra frente. Isso motiva a gente a sempre pensar pra frente. Exatamente. E a gente precisa de pessoas assim na pecuária, né, Gilberto? Porque assim, no fim das contas, tem um monte de desafio pela frente e a gente tem que lidar com essas coisas com bom humor, pelo menos, né, cara? Com certeza. Eu vejo a pecuária um negócio muito complexo. Se você enrugar a testa o dia inteiro, você não consegue sair no final do dia. Você entra cedo e você acaba envelhecendo muito rápido. Quando você leva uma pecuária com alegria, que é o motor do nosso agro, então a gente tem que ser divertido, porque com brutalidade, com ignorância, como eu te falei, o importante é a simpatia, né? É verdade. E assim, vamos começar já, Gilberto. Acho que seria legal a gente começar contando um pouco da sua história, um pouco da história aqui da Zóio dos Bichos também, que eu acho que é legal. A gente conversou bastante ali antes de gravar, mas conta um pouquinho dessa trajetória aqui sua. Sim, Paulo. Eu vou fazer um resuminho rápido aqui. Eu vim para o Mato Grosso em 84. Sou médico veterinário, formei e eu sempre fui meio aventureiro. Eu quis aventureiro com os pés no chão. Eu sempre quis eu não gosto de monotonia, eu gosto da diversificação. Então, quando eu vim para o Mato Grosso, a primeira coisa que eu pensei aqui, você imagina em 84 eu trazer o cruzamento industrial para cá, que era o Charolês. Quebrei a cara porque nas condições no momento que eu não tinha condições, não conhecia nada do Mato Grosso. Depois, quando entrou a IATF, eu comecei também, fui um dos primeiros a começar com a IATF. Quando começou com feno no Mato Grosso, eu fui um dos primeiros também. Não fui o pioneiro de nada, mas sempre eu dei um passo na frente na tecnologia, junto com a turma. Então, quando a integração lavoura e pecuária, eu fui um dos primeiros também a começar. Eu já estava fazendo com milho e capim isso daí. Aqui na região eu fui um dos pioneiros a investir no milho com alta tecnologia. Então, assim, a gente sempre teve um passo ou à frente ou junto com as inovações. Bom, mas resumindo nisso, vontade eu tinha muita. Eu não tinha condições e nem conhecimento de tudo isso. Aí que foi o momento que eu conheci uma pessoa que veio me pedir uma opinião. Eu estava no escritório e chegou dois amigos meus, que é o Luciano e o Roberto, e veio conversar comigo. Falou: Gilberto, nós estamos querendo iniciar na região, o que você acha? Tem seu apoio? Bom, daí para cá vai fazer 13 anos, eu acredito, de 12 a 13 anos que nós começamos essa parceria. Porque eu acho que eu fui também uma das primeiras fazendas grandes que aceitou a parceria, aceitou a entrada deles dentro da fazenda. E daí nunca mais tivemos problemas. Alguns probleminhas tem, mas sempre resolvido, tudo com solução.
Resumindo mais um pouquinho a história, eu vou contar aqui dessa situação que eu tô. Bom, como já fazem muito tempo, e eu sempre fui pegando confiança na equipe da Nutripura, eu resolvi apostar. Foi oferecido para mim uma proposta de tocar o Connect Pasto aqui, e eu resolvi aceitar. No momento que eu aceitei, para mim era tudo maravilha. Você pegar, pôr boi no pasto, rodar, o boi engordar e você vender e ganhar dinheiro. Para mim sempre pensava isso. Foi uma das tecnificações que eu tentei implantar aqui, que mais eu levei susto. Por quê? Porque o negócio nunca é bem assim, sabe? Primeiro, envolve um valor de investimento inicial, porque a pecuária hoje, tanto a pecuária como a agricultura, não vai sem investimento, tem que ter um investimento inicial. Então, resumindo isso, nós começamos a fazer um módulo inicial pequeno, de 18 hectares. Nós trabalhamos com 171 garrote bezerro, que entraram com 190, 195 quilos os bezerros. E rodamos em 18 hectares. A primeira semana tudo bem, tinha muito pasto. A segunda semana tudo bem, tinha muito pasto. A terceira semana entrou uma estiagem. Aí nós fizemos uma suplementação. A quarta semana, quinta semana deu uma estiagem, outra suplementação. E o negócio começou a me assustar. Começou a ter que meter a mão no bolso para poder manter o sistema, tem que manter. E o boi baixando, e havendo essa queda brusca de preço no boi. Eu cheguei a ponto de chegar aqui na fazenda e falar, bom, como eu botei 171 garrote num pasto pequeno de 18 hectares, o que aconteceu? Eu não tinha gado para repor a outra área da fazenda. A outra área começou a sobrar muito pasto. Eu falei, pô, mas... Conversei com os meninos, eu falei, pô, mas eu vou deixar perder pasto e gastando com suplemento? Eu acho assim, não tá muito certo não. Vamos dar uma rodadinha sem o povo lá do Luciano saber, vamos fazer um jeitinho para o gado rodar sem o povo saber. Aí os meninos, o Gustavo e o Igor, que me dava a assessoria, falaram para mim, não, ou é desse jeito ou não é. Você quer parar? Eu falei, não, eu prefiro parar. Aí um jogou o boné no chão e falou assim, eu vou embora. Então, tudo parado, tudo começa, você toca do teu jeito. Como a confiança minha era muito grande neles, em vez de eu ir embora, peguei um boné, botei na cabeça deles e falei, não, quem vai embora sou eu. Eu vou correr atrás, vou confiar em vocês como eu sempre venho confiando e vamos pôr um negócio para rodar. Resumo dessa brincadeira, resultou em uma produção de 56 arroba por hectare. Hoje nós fomos os expoentes aí no Connect Pasto, uma das propriedades que produziu muito bem. Nosso custo baixo. Resumindo, de 18 hectares eu vou partir para 50 hectares esse ano. Isso é uma propriedade que eu tinha desconsiderado muito, porque quando eu comprei para honrar uma palavra e acabei desanimando por um ano e meio, e depois falei, não, ou a gente produz ou tem que partir para outro lado. E como nós estamos no ramo, como nós temos tudo na mão para ser executado, nós conseguimos fazer uma propriedade de 60 hectares. Vamos produzir em torno aí, talvez até o final do ano, esse ano umas 4.000 arrobas, e o ano que vem nós devemos, a meta nossa é produzir 7.000 arrobas. Sendo que nessa área que eu vou rodar, que será em torno de 48 hectares, a minha intenção é produzir 2.500 arrobas nesses 48 hectares no ano. Isso vai gerar em torno aí de umas 50 arrobas por hectare produzida. Eu acho que é uma meta bem superior às metas hoje nacional, né? Sim. É o que eu tava brincando antes, né? Se tem alguém produzindo 50, tem alguém produzindo menos 10, né? Porque para a média ser 5, né? Mas é interessante esse ponto, né, Suzano? Porque assim, a gente está numa propriedade que é relativamente pequena quando a gente compara com outras propriedades aqui na região, né, Gilberto? E tem esse negócio da gente tentar cada vez mais
deixar esse produtor no campo, né? Porque quando acontece assim de pequenas propriedades não serem produtivas, não terem rentabilidade, acaba que o vizinho compra e tal e vai, né, aumentando a área deles e esse pequeno ele vai saindo. No fim das contas, isso acaba sendo uma baita de uma atividade social, assim, né, para manter essa turma no campo, né? Porque a rentabilidade é super importante, né, cara? Sem dúvida, até o Gilberto contou toda essa história aí, e é importante, a gente viu todas as séries aí desse Connect Passo, né, no Canivete Cast, e uma das coisas que os consultores falaram bastante é de entender o cliente, né? A gente chama isso de foco do cliente, né? Qual que é o objetivo do cliente. E aqui fica muito claro o objetivo do Gilberto. O Gilberto tem uma vida que ele resumiu, que ele saiu lá do Rio Grande do Sul, faz muito tempo já de Mato Grosso, trabalhou em órgão público, depois ele começou a trabalhar com o Dr. Armando faz muitos anos, e de muita luta, né? De muita luta, de muito trabalho, de muito suor. E ele conseguiu essa terra aqui. E ele enxerga nessa terra aqui, diria, eu não falo aposentadoria, porque o Gilberto é aquele tipo de cara que não vai aposentar nunca, né? Mas ele enxerga aqui dentro uma oportunidade dele fazer o negócio dele próprio e ir para frente. Então esse era um foco específico dele, né? E é importante a gente entender isso, como os consultores falaram. E ele tem um propósito muito forte de vida, né? O Gilberto, lógico, a gente tem que ganhar dinheiro em tudo que a gente faz, senão as coisas não vão para frente. Sustentabilidade começa com o econômico, né? Que é ganhar dinheiro para poder dar sustentabilidade ao nosso negócio. E ele tem um propósito de produção muito forte. Ele gosta de produzir, ele tem paixão em produzir. E além de tudo, ele é um cara que vive muito forte essa parte ambiental também. Não é à toa que vocês estão... Quem tá assistindo aí pelo YouTube, o lugar que nós estamos, onde ele construiu a sede dele, e ele comentou antes, né, que tem um mato no fundo, que gosta muito de mato, e é verdade, ele conserva aqui, ele faz todo esse trabalho muito bem feito, e esse tipo de pessoas é fundamental para a pecuária como um todo, né? Então não é tamanho o negócio, a gente deu exemplo, por exemplo, no último episódio com a dona Flávia, de uma área grande, a gente tem vários exemplos de fazendas grandes que fazem, e às vezes o pessoal fala, no grande é fácil. Aí você vai e mostra o exemplo de um cara que tem uma fazenda menor, fala, no pequeno é fácil. Assim, esse é um detalhe, né? Do outro sempre é mais fácil sempre, que o nosso. O pasto do vizinho é sempre mais verde. Sempre é mais verde. Então, cada um tem as suas dificuldades, mas principalmente cada um tem que ter a sua vontade, o seu propósito muito bem ajustado para poder tocar em frente. E quando a gente começou isso aqui, teve um planejamento. Eu acho que foi uma palavra que saiu muito também na história, né? Sim. E teve um planejamento, inclusive, de onde o Gilberto quer chegar. E nesse momento específico que aconteceu, esse primeiro enrosco, entre aspas, aí, né, Gilberto, entre o que estava planejado e o que veio, é um momento sempre muito duro na vida dos clientes. Por quê? Porque normalmente ele falou, o boi baixou. Pronto, o boi baixou, interfere totalmente na minha vontade de investir. Eu fico para baixo. Mas se eu tenho um planejamento muito bem específico, se eu não tiver uma intenção de onde eu quero chegar e o caminho que eu tenho que percorrer e não seguir isso em frente, nesse momento eu posso estar tomando uma ação de curto prazo que envolve no meu resultado futuro. Por isso que às vezes a gente tem que ser um pouco duro, né? A expressão jogar o boné no chão, e ela realmente aconteceu, é porque cada consultor desse que atende, ele tem uma responsabilidade conjunta no final, e ele enxerga que se ele não resolver o problema agora, essa imposição, lá na frente ele não entrega o resultado. Então essa hora é um momento crucial de vocês às vezes querer falar assim, não, deixa passar, só que o deixar passar depois você não alcança. Então essa visão de onde a gente quer chegar, que está muito clara aqui no planejamento, ela foi muito bem discutida e ela permite a gente chegar nesse nível de discussão com os clientes, os consultores fazem muito bem, e aí a tomada de decisão nesse momento talvez foi uma quebra de paradigma importante, e muitas vezes as quebras dos paradigmas acontecem em momentos de dor, de imposição. Quebrou o paradigma, deu a oportunidade de tocar o Connect Pasto, o manejo de pasto do jeito que foi planejado. E aí vocês escutaram bastante, não só o consultor, como os professores falando muito bem de planejamento, de ter metas de entrada, de saída, de colher o pasto bem, de suplementar um pasto bom para poder chegar no resultado final. E esse momento deixou claro que a partir de agora, com essa decisão, nós vamos manejar o pasto de acordo com o que tem que ser manejado, e aí consequentemente depois vem o resultado na frente. Sim. Então foi fundamental esse momento, na minha opinião. E é legal isso também, né? Porque assim, porque se você olhar a situação, né, Gilberto, igual você comentou, você tá com uma parte, né, 18 hectares ali rodando, com bastante animal, pasto de alguma maneira no resto da fazenda perdendo,
né? Se você chega pro consultor e fala isso, ele vai olhar, pô, verdade, né? Só que assim, uma palavra que você falou foi assim, a confiança, né? Mas do jeito que estava rodando, o consultor teve a confiança de bater o pé também. Porque esse é um ponto importante. Porque assim, se você não tem essa confiança de saber a previsibilidade do negócio rodando ali, se o produtor põe na mesa, coloca os argumentos e você não tem essa confiança, essa previsão de que vai dar certo, cara, o consultor também abre as pernas, porque no fim das contas ele está dentro do cliente e tem a vontade do cliente também, né? E esse momento foi bem complexo nesse dia aí, né, Gilberto? Sim, foi muito complexo. O que eu vejo nisso, Paulo, é o seguinte. Por exemplo, quando eu fechei a parceria com o Luciano, eu sempre fui um cara adepto a parceiros, sabe? Eu sempre gostei de parceria. Eu sempre fui um cara assim que me incomodei trabalhar sozinho. Eu sempre discuti ideias, discuto com meus funcionários. Quando eu fechei a parceria com o Luciano, que 12 ou 14 anos, né, Luciano, atrás, eu notei no Luciano que o Luciano é um parceiro que não olha o que o seu parceiro está ganhando, só o que o seu parceiro está ganhando, o quanto o seu parceiro ganhou. Ele olha o quanto os dois ganharam. Então, por isso que a parceria nossa fluiu. Porque quando os dois parceiros, um importa com o quanto o outro ganhou junto com ele, ou seja, não interessa o quanto eu ganhei, a não ser que seja negativo, para tentar acertar. Mas assim, ele não é um cara que não é um cara que o cara ganhou tanto, eu vou tirar um pouco dele. Não, é um cara assim, não, nós ganhamos junto. Essa é a palavra que eu considero da equipe da Nutripura. Nós ganhamos junto. Então eu trato super bem eles, eu adoro eles aqui, eu fico preocupadíssimo em receber eles como acontece uma ocasião dessas. E por quê? Porque eu sei que quando eu procuro eles, na hora eu sou atendido. Eu já tive muitas oportunidades, como eu te falei, que eu sou adepto a novas tecnologias. Eu já tive muitas oportunidades na vida de montar um confinamento. Eu já tive muitas pessoas chegando para mim, não, teu negócio está errado, vamos montar diferente. E fazer eu investir e chegar na hora, o cara trocar de empresa, abandonar a empresa, nunca mais voltar aqui para falar comigo. E eu vejo no Luciano um alicerce em cima disso. Ele pode trocar, pode um funcionário sair, ou um colaborador dele sair da empresa, mas o Luciano está sempre junto com nós, entendeu? Ele substitui ao mesmo nível ou nível superior. Às vezes ele precisa de um cara da região para mandar para outra, para abrir outra região, mas sempre ele está junto. Pelo menos com nós aqui, cada 2 meses ele está vindo aqui acompanhar. Então isso é muito importante para nós, sabe? É o companheirismo, nós somos uma parceria que está dando certo, e por isso que eu estou há praticamente 14 anos com o Luciano, com a Nutripura junto, e sou um cara que não estou aqui para puxar saco de ninguém, sabe? Mas é a pura verdade. É a pura verdade. Entendeu, legal, Paulo? Legal. Muito bom, né? Assim, quando tem essa relação de confiança e tem um ponto, né, desse projeto todo do Connect Pasto, né? Porque assim, a gente sabe da importância, igual, isso tudo que o Gilberto comentou, né, Luciano? A importância dos técnicos, dos consultores estarem próximo, né? E uma das coisas que o Connect Pasto faz, apesar de ser meio dicotômico, né? O pessoal fala assim, não tem como você manejar a pasta à distância, né, sem ir na fazenda. Muito pelo contrário, na minha visão, ao longo de todos esses episódios, o que eu tenho entendido, que assim, por mais que o consultor não esteja presencialmente na fazenda, com mais frequência, né, ele continua na mesma frequência que ele sempre foi, mas a presença dele dentro do sistema é muito maior hoje, né, cara? Porque assim, tem atualizações semanais, tem dado, tem informação que se ele viesse só uma vez por mês, igual ele vem uma vez a cada 2 meses, igual o Gilberto comentou, você vai ver o passado, né? E não está acompanhando o presente. Acho que essa é uma mudança de chave muito, muito significativa dentro desse processo, né, cara? Sem dúvida, Paulo. É tudo isso que você falou.
casa muito bem com algumas coisas específicas, né? Antes eu vou voltar um pouquinho até no que o Gilberto falou, que quando a gente trabalha em conjunto, e são muitos anos, existe confiança. Acima da confiança, acima ou lado a lado com a confiança, vem a responsabilidade. A responsabilidade de dar e gerar resultado. E quando, às vezes, por algum momento, por algum motivo, as coisas não rodaram do jeito que deveria rodar, normalmente a confiança te traz mais uma oportunidade. Mas ela não te traz 2, 3, 4, 10, porque o negócio tem que dar lucro, né? Então essa responsabilidade, ela começa a aumentar. E a partir do momento que o cara começa a aumentar o sistema de produção, aumenta-se também os riscos dentro do processo e aumenta a necessidade de estar mais presente. Só que você não consegue ser 2, 3, 10. E apesar que aqui, por exemplo, a minha participação, ela basicamente é em planejamento e algumas visitas de observação, mas tem os responsáveis, claros, que é o Igor e o Gustavo aqui direto como consultor para poder tomar a decisão. Mas aí vem o ponto importante, né? Como que a visita desse consultor, ela não pode ser por do passado, você tem razão. E muito menos ela deve vir para poder levantar a informação. Normalmente a informação já deve estar na sua frente. E aí essa ferramenta do Connect Pasta, ela me permite algumas coisas que eu particularmente gosto muito. E gosto muito por quê? Porque traz da Nutripura, como diretor da Nutripura, é tudo que a gente faz na Nutripura para poder fazer com que isso dê certo como empresa, que não é fácil você ter uma empresa no Brasil como um todo e fazer com que ela dê certo sempre de forma lícita, né? Claro. Que é o quê? Primeiro ponto fundamental, né? Previsibilidade, que é o que você comentou. Esse momento que ele viveu aqui, que a gente comentou há pouco do pasto, naquele momento específico, suplementar com sobra de pasto parece um pouco confuso. Só que o detalhe é o seguinte, o programa ele faz medições semanais de todos os pastos. E o que o professor Sila falou, todos falaram aqui nos outros episódios, ele começa a entender o que eu tenho de produção de forragem e o que eu tenho de consumo dos animais. Naquele momento específico, estava tudo certo, só que ele já estava me contando que com o crescimento dos próximos piquetes ia faltar forragem. E esse é o ponto fundamental, porque ao olho de quem está aqui manejando, do proprietário, chega e fala, como que eu vou suplementar? Olha os meus pastos estão sobrando. Mas eu estou enxergando que daqui 10, 15, 20 dias pode ser que falte forragem. E vai faltar forragem. Ele já está me mostrando que o crescimento não está compatível com o consumo. O pasto está falando com você, né? Que o Sila sempre falou, todos os episódios que ele falou, né? O pasto já está contando e eu tenho que acreditar no que ele está me contando lá. Ele está me contando que vai. E às vezes a gente fala assim, mas hoje o que eu estou vendo não é isso. Mas eu estou enxergando mais na frente. Me dá uma visão além do alcance. Isso é fundamental, e aí você começa a discutir um pouco para frente e você antecipa os riscos. Eu costumo falar que é uma das maneiras mais... esse Connect Pasto foi feito para você achar onde estão as zonas de risco e mitigar esses riscos. Então o que vai acontecer? Se o consultor vem aqui hoje e olha essa observação que ele também fez, não preciso suplementar. Aí ele volta aqui 30 dias. E deu um veranico. E coincidentemente, esse veranico foi longo. Faz, salvo engano, de 20 dias. Então o consultor chega com 30 dias, o pasto já foi. Mesmo o pasto que estava os outros animais, que está com a lotação de 2 cabeças por hectare, que aparentemente está sobrando também, esse pasto já começou a baixar a folha e já começou a entrar no resíduo. E o ganho de peso lá caiu. É fácil, é só comparar o ganho de peso desses animais que estavam nesse dito pasto que estava sobrando pasto e esses do Connect Pasto. Vou te dar um exemplo, lá ganhou próximo de 550 gramas. Connect Pasto passou de 1,1 kg por dia. Falou, opa, como assim? Porque aqui manejou e colheu o pasto no ponto certo e suplementou a necessidade para poder manejar o pasto bem, ou seja, suplementou o pasto bom. Então essa previsibilidade é fundamental para mudar a visão das pessoas da fazenda para enxergar um pouquinho lá na frente. E aí eu vou além disso, dentro da empresa a gente faz muito isso. Tem uma ferramenta que vem da administração, que é o PDCA, que é fundamental em qualquer projeto para ter sucesso. O que seria o PDCA? A maioria conhece, mas vamos lá. Primeiro, a gente planeja. Então a gente planejou aqui a fazenda. Quando a gente quer sobrar por hectare, quanto tem de investimento, mas planejou também altura de entrada, altura de saída dos animais, treinamento das pessoas, ótimo. Isso foi definido e definiu-se uma lotação e definiu-se um planejamento que vai ter uma produção X do pasto.
Só que o pasto não é bem assim, choveu, não choveu, fez sol, não fez sol, ele cresce em ritmo diferente. E eu não vou ficar tirando boi, colocando boi, que é o tal do ajuste e lotação, que é uma dor pesada por parte dos produtores. Então o que a gente faz? Ajusta com suplementação. Pulmão, né? Joga no pulmão, aí depois o pulmão acaba junto com o pasto daqui, a gente sabe a confusão que vira, e o pulmão ganha menos peso, porque não é o pasto bem manejado. Então tudo isso traz para dentro do suplementação. Ó, então planejamos, segue o jogo, vamos planejar. Depois do planejar, PD, do fazer, vamos começar a tocar a operação. Começou a tocar a operação. Então o manejador sabe, ó, tá no ponto de entrar, tá no ponto de sair e tal. Só que aí o Connect Pasto ainda te dá uma informação que do jeito que tá indo eu tenho que mexer ou não. Então o que o Connect Pasto faz? O cheque. Então planejei, tô começando a fazer o processo e eu tenho que checar para ver se tá certo. Porque se tiver errado no PDCA, na hora que eu chequei, não tá de acordo, o que eu tenho que fazer? Planejar. Eu tenho que replanejar, eu tenho que agir, né? O que é agir? O que é o problema que está acontecendo aqui? Como que eu vou fazer para resolver esse problema? Senão não vou chegar na minha meta. Aí eu tenho que agir, aí eu reagir, vou replanejar e vou fazer o ciclo completo. E o Connect Pasto faz isso semanalmente com a gente. Ele traz o cheque fundamental semanalmente e te conta, fala, ó, tá acontecendo isso, e ainda te fala, ó, suplementa, senão vai dar merda. E aí, quando ele fala para suplementar, ele ainda te dá sugestão de ação para você começar a seguir o ciclo. Semanalmente você tem PDCA aqui dentro. E o PDCA, ele te traz o cheque para quê? Para as tomadas de decisões técnicas, que aí complementa o processo, é a técnica, como fazer, que entra todo o time que desenvolveu isso para poder entender lá com o Sila qual que é a fisiologia da planta, melhor ponto de corte, que eu aproveito o melhor crescimento, que vai dar o maior ganho de peso. É esse que é o nosso, que a gente define as metas. Aí vem o professor Flávio, como que eu vou suplementar esse capim para esse animal para ter o máximo de resposta econômica no jogo? E maior produção por hectare e lucro por hectare. É isso. Então o cheque, a linha técnica, transforma em ação e aí segue o fluxo, por isso que muda totalmente o resultado. Sim, sem dúvida, cara. E o professor fala muito sobre isso, né? Que assim, às vezes a gente está pensando muito em suplementar, e esquece que o pasto precisa estar com qualidade, para que você tenha um efeito, né, melhor ali no ganho de peso e tudo mais. Mas eu queria perguntar para você, Gilberto, assim, tudo que o Luciano falou é o que a gente tem construído e visto, né? Os consultores, os produtores também falando. Mas para você aqui no dia a dia, o que mudou, o que você percebeu de como você atuava antes e depois, assim? Bom, Paulo, na verdade é uma complementação do que o Luciano falou, sabe? Quando eu entrei no Connect, que é o capim, falando pro meu funcionário, pro meu colaborador, a hora de ser usado, a hora de ser colhido, na verdade, ele não ficou só nos 18 hectares. Ele se estendeu para todas as outras áreas minhas. Então, quando eu vi que houve perca de capim e que o colaborador estava todo envolvido com o sistema para tocar certinho, eu falei para ele, olha, nós estamos perdendo. Ele veio falar para mim, ó, nós estamos perdendo capim, você está tratando de boi. Eu falei, então muda o outro sistema também. Toca a fazenda toda do jeito que você está aprendendo a tocar o Connect. E hoje é o grande resultado que eu estou tendo. Então, na verdade, esse aprendizado de olhar o capim e o capim falar para a gente que a hora que tem que ser colhido, ele pegou para tocar o manejo todo da fazenda. Então o Connect Pasto não me rendeu 56 arroba por hectare. Ele me agregou nas outras áreas também que estava sendo deixada de lado. Então o que eu falo? E eu vou dar uma cutucadinha na agricultura, porque às vezes eles cutucam a gente, só para deixar alguns sojicultores com a pulga atrás da orelha. Com a pulga atrás da orelha, nós só produzimos R$6.500 por hectare numa área de arroba de R$220 de garrote ou de boi gordo que seria vendido. Então, resultado, R$6.650 por hectare. Qual agricultura em baixa que você consegue um resultado líquido disso daí, uma receita líquida disso daí? Não, é totalmente diferente, Cara, e é legal esse ponto, né? Porque assim, um ponto que todos falaram é sobre a mão de obra, né?
de você não conseguir, muitas vezes, replicar na fazenda o que um determinado funcionário fazia, de repente ele saiu e depois entrou outro, né? Esse jogo do funcionário também é complicado, né? E olha que é muito interessante isso, né, Luciano? Porque assim, ele começou a rodar lá com o Connect Pass, usa o que você estava aprendendo lá aqui, pô. Quer dizer, no fim das contas, ele acabou sendo uma ferramenta também de capacitação de quem está dentro, né, do negócio. É uma ferramenta de capacitação e esse é outro ponto que a gente discutiu muito já nos outros episódios, eu sempre vou estar lembrando dessas discussões, que é treinamento constante e exige uma percepção muito clara da pessoa que está manejando para entender o jogo e replicar. E as pessoas pegam, isso é interessante, as pessoas pegam esse manejo. O único detalhe é o seguinte, a pessoa pega, mas você fica dependente da pessoa. Então não é que o Connect Passo também, depois que o cara aprendeu a fazer, agora você fica dependente da pessoa. Ajuda bastante, ela aprende a tirar na hora certa e colocar na hora certa. E ela aprende a entender o que o passo está te comunicando, está te falando, ok. Mas se essa pessoa ficar de férias um mês, ou se essa pessoa der qualquer problema e ficar um mês fora, a ferramenta começa a te devolver a informação como sempre devolveu, independente da pessoa. E aí as ações continuam a voltar baseado nas informações que tem. Então existe um complementa o outro, mas te torna até um pouco menos dependente da pessoa que está manejando aqui dentro. Lógico que o diferencial entre o cara ganhar 1,1 kg e ganhar 900 gramas, a média geral, para vocês terem ideia, de todas as fazendas com Connect Pasto, tem fazendas que rodou 5 mil animais, tem fazenda que rodou 170 animais no Connect Pasto, tem vários modelos de fazenda aí rodando, a média geral foi acima de, salvo engano, foi 890 e poucas gramas, eu não vou te dar a certeza desse número, mas foi muito próximo de 900 gramas. Logicamente que teve fazenda que fechou com média de 700 gramas e teve aqui, por exemplo, que fechou com 150. Essa diferença está também na pessoa. Mas o Connect Pasto, ele te dá essa informação para você tomar ação, voltando aquilo, né? Então, se a pessoa lá não está atenta a tomar ação, você tem a informação semanalmente para chegar e falar assim: você fez o que está pedido? Você enxergou que o pasto vai faltar daqui um mês? Você olhou o pasto lá na frente ou você só olhou onde estão os animais? E aí você começa a ter uma facilidade de acompanhamento, que é o que a gente vive na empresa, é acompanhamento constante dos KPIs, PDCA para poder replanejar o processo e sempre estar de olho, porque não te permite mal. Vamos pensar o Gilberto aqui, foram 195 dias, 200 dias, certo? 200 dias, praticamente 7 meses de trabalho. Se erra o manejo em uma rodada, ou seja, um mês, não fecha com 150 de ganho. Então não te permite errar para você ter um ganho de 150. Se alguém em algum momento errou o manejo por um mês e deu 400 gramas, que é normal dar, 150 já foi embora. Então não é para errar num ciclo, muito menos errar em uma rodada, porque semanalmente você tem um cheque e se o cara seguir exatamente, vai acontecer. Então esse é o ponto fundamental. Agora, a pessoa que está com ele aqui enxergou bem e manejou bem fora. Aí a pessoa, sem o uso da Connex, ele aprendeu e colocou fora. A pessoa tem muito mais mérito nesse caso de qualquer outra coisa. Se a pessoa não pegou bem ainda e o Connect Pasto entra, aí a ferramenta ajuda bastante. É importante ter esse entendimento aí da ferramenta como aporte para você ficar menos dependente das pessoas e para você crescer. E você crescendo, você não tem que, uma pessoa não dá conta, você tem que ter 2, 3. Aí a Connect de novo ajuda você a expandir a sua área para uma quantidade maior. E aí você consegue ter o cheque de vários rotacionados, tudo semanalmente, com tranquilidade. Legal. Essa previsibilidade é um negócio fora do comum, né? Para um negócio como esse, que é complexo demais, né, de fazer, o dia a dia é complicado de manejo, né? Eu brinquei até com o professor Flávio lá no episódio que a gente fez lá, o professor Sila também, que se eu tivesse um negócio como esse na minha época, eu acho que eu teria sido um profissional bem melhor, sabe? Porque é outro nível de confiança que você chega para trabalhar, né? Mas para a gente ir para os finalmente aqui, Gilberto, você comentou lá atrás algumas coisas que você está pensando, né, para o futuro, assim. O que você enxerga das potencialidades desse projeto aqui na fazenda? O que você espera para o futuro, assim? Bom, na verdade, o que eu penso que eu vejo, né, que eu penso é que a pecuária, todo mundo pensa, não, é só pôr boi no pasto, é só ter
como eles falam, um peão. Na verdade, nós temos é um companheiro, um colaborador. E desmatar, o boi não convive com a natureza. Então, é o contrário. Hoje, meu sítio aqui, todo água encanada, nenhum bebe, todas as reservas estão cercadas. Tá? A complexidade da pecuária é muito grande. Por exemplo, não é só, por exemplo, você vê o boi, vê o capim e tal. Você tem que conhecer ou ter um suporte. No meu caso, eu tive o suporte. Eu sou veterinário. Eu tive o suporte da parte de estrutura de solo, por exemplo, análise de solo. Eu tive o suporte de orientação com a adubação ser feita. Eu não sou nutricionista, mas eu tive o suporte da área de nutrição. Eu na parte de genética eu tentei melhorar ao máximo, porque se eu tenho um solo bom, se eu tenho um capim bom, o que eu tenho que ter? Genética boa. Se eu tenho uma nutrição boa, eu tenho que ter uma genética boa para mim produzir o melhor. Se eu tenho um solo espetacular, eu tenho que produzir o melhor. Então, a minha meta chegar aqui, eu falei para o Luciano, que era 6 mil, eu devo fechar 4 mil arroba esse ano em 80 hectares, menos uns 6 ou 7 de APPs. Eu quero fechar o ano que vem 7 mil arroba. O Luciano já botou na minha cabeça de 8 mil. E eu vou atrás dele aqui. Eu vou procurando chegar ao limite. Mas eu não penso só em estender por aqui, não. Eu quero melhorar mais. Pena que eu não tenho água para mim fazer uma irrigação. Porque eu trabalhei 200 dias, eu fiquei 165 200 dias em alta produtividade. E vou ficar com 165 dias que eu poderia trabalhar na seca com a média das águas que todo o Brasil, você está me entendendo, todo o Brasil produz, entendeu? Sim. Então, a minha meta é isso aí. Eu sempre botei um número na minha cabeça, ó, eu penso em, não falo aposentadoria, mas penso em tirar um salário de tanto por mês. Eu nunca pensei que 35 alqueires ia chegar a esse salário que eu almejei. Então você pega a minha receita líquida e divide por 12 meses, já está a minha estabilidade necessária mensal que eu preciso para sobreviver, pagando todas as despesas. Prosperidade, né? No fim das contas é isso que a gente está... É impressionante isso que a gente está conversando, porque no fim é isso que vale, né, Gilberto? Assim, a gente ter a confiança de que o negócio vai rodar e ter, assim, essa visão de longo prazo, que é o planejamento, né? E aí o como nós vamos fazer lá, né? O Connect Pax está aí, né? O pessoal da nutrição está aí, da genética, tá todo mundo aí que vai poder fazer a gente chegar onde a gente quer, né? Eu acho que esse é o grande objetivo, no fim das contas, né? A gente ter um norte e fazer de tudo para alcançar. Que legal, parabéns, viu, Gilberto, pela história aí, por tudo que você construiu, cara, parabéns mesmo. Muito obrigado, Paulo, a nossa amizade já vem de algumas épocas, né, e agradeço você pela oportunidade da gente mostrar também para todo mundo aonde que a pecuária pode chegar, que o céu não é o limite, eu não consigo ver o limite, entendeu? E depois que nós acabar todo o projeto aqui de intensificar ao máximo, eu tenho certeza que vai conseguir achar uma água no fundo da terra aqui que eu vou conseguir irrigar esse sítio. Mas nós vamos atrás dela, né? Obrigado, Luciano, pela parceria. Eu me considero seu amigo e seu parceiro. Isso que é o bom. É, isso aí, né, Luciano? Não precisa falar mais nada, né, cara? Depois da... É fundamental, né, Padre? E a amizade, sem dúvida nenhuma, é algo que a gente constrói nessas visitas nossas, nesses anos junto aí, e ela vai perdurando, e a vida é isso, né, feita de propósitos, né? A alegria vem junto com o propósito. É difícil você não ter um legado para deixar, não ter um propósito de vida, não ter uma paixão para poder fazer com que tudo faça sentido, né? E eu só queria deixar um ponto fundamental aqui dentro desse sistema. Nós estamos falando de sistema de produção.
Só para uma conta rápida, os animais que ficam fora desse, ganham 600 gramas por dia, que os bons ganham 60 gramas por dia. Então o animal entra com 200 dias, vai sair com 320. O que fazer com o animal de 320? Pelo contrário, ganhando 1,1 kg, esse animal entra com 200, vai sair com 420. Dentro do sistema de produção, de colocar esse animal no custo, de fazer qualquer coisa, além de dar mais dinheiro, te dá mais alternativas para poder fazer. Previsibilidade te dá, você tem meta, você tem seu custo planejado, você tem tudo certinho, te dá a oportunidade de fazer travas futuras, porque você monitora seu objetivo, o seu trabalho, depois vai para um confinamento, se for o caso, e aí você consegue exatamente ter previsão de quando vai chegar esse animal, com que peso, com acertabilidade alta, você pode travar o seu lucro. Então tem várias ferramentas que isso traz a partir do momento que você tem planejamento. Sim. E por fim, para deixar um recado bacana aí, nós também estamos cada vez mais medindo qual que é a pegada de carbono nas fazendas. Já vou começar a deixar começar com essa deixa aqui. E quando você maneja bem seu pasto, você consegue reter carbono no solo com a maior quantidade. E sempre eu ouvi que o pasto interfere nada na pegada de carbono. Isso já foi por terra. Sim, interfere, um pasto bem manejado, com maior enraizamento, você segura mais carbono no solo. E essas fazendas que nós estamos trabalhando com esse nível de produtividade e com esse nível de ajuste de manejo do pasto, nós já estamos produzindo carne com carbono zero. Ou seja, tudo que a gente emite de carbono nessas fazendas, transformado em CO2 para pedir, mas seja o CH4, seja que é o metano na história, no final o que você produz e o que você mitiga está 0 a 0. Além de produzir bem, dar lucratividade, pensar em sustentabilidade, preservação ambiental, nós temos ainda uma carne carbono zero saindo para a população como um todo. Então nós estamos provando por A mais B que fazer toda aquela técnica que a gente sempre aprendeu e fazer bem as coisas, no final você entrega uma mercadoria para a população com uma preservação ambiental e deixa para o futuro algo no mínimo igual a gente pegou, eu diria até melhor. Então quem está fazendo esse sistema está deixando um mundo melhor, tem consciência limpa. Espero que um dia as pessoas entendam todo o processo para poder saber julgar melhor e entender o quão é importante o produtor para todo o Brasil. Fica aqui meu muito obrigado pela oportunidade, sempre junto, Gilbertão, amigo de longa data aí, e vamos planejar cada vez mais, colocar metas cada vez mais audaciosas e vamos aí para os 120, 130 anos aí, sempre nessa nossa luta. Se um dia ele falar que dá para fazer 9 mil, você vai, né? Vai. Vai, eu tô na expectativa aqui. Muito bom, muito bom. Pessoal, muito obrigado de novo por vocês terem participado aqui. Tenho certeza que quem está aí do outro lado, ouvindo ou vendo aqui pelo YouTube, aproveitou, desfrutou desse momento aqui com a gente, porque é muito legal ver a prosperidade, né? Quando um amigo nosso é próspero, né, na vida, para mim é uma satisfação muito grande contar essa história e mostrar que, apesar de todos os desafios, tem como ser feito e bem feito, né? Então, para você que viu valor nesse episódio aqui, tenho certeza que você viu o valor, porque eu vi muito, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo, tá certo? Então, se você ainda não segue o CanivetCast, vai lá em qualquer agregador de podcast e siga também esses episódios aqui lá no Agro Resenha Podcast, só buscar lá em qualquer um desses agregadores. Também tem o YouTube da Conex, então se você for lá no YouTube da Conex agora, você vai ver essa conversa aqui em frente a essa mata e dessa casa maravilhosa aqui do Gilberto, que ninguém falou, mas eu acabei falando, porque é muito bonita mesmo. E siga a Conex nas redes sociais, basta buscar lá por Conex Agro no Instagram, Facebook, LinkedIn, e visite o site da Conex também aí para ficar de olho em todas essas inovações e todo esse processo que a gente está conversando aqui ao longo dessas últimas semanas aí, cara. Então, é isso. Pessoal, obrigado de novo. Eu sempre finalizo as minhas frases, meus episódios aqui, Gilberto, com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom? Hoje não vai chover. Vai precisar. Vou ter que molhar. Vai ter que molhar.